Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor. Ó Deus, para louvar e agradecer o Teu nome, Senhor. Quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade e não podem. Mas nós temos o privilégio, Senhor, de hoje entoar, ó Deus, os cânticos a Ti, ó Deus, e prestar o nosso culto, a nossa devoção, Senhor. Toma, Senhor, todos esses momentos que se seguirão. Em nome de Jesus, amém. Amém.
meus irmãos, uma boa noite para você. É muito bom podermos estar aqui juntos novamente. Esse mês de maio nós estamos falando sobre família, igreja em miniatura. Então, começamos domingo passado, você que não assistiu a mensagem do domingo passado pela manhã, assista. Igreja, família em miniatura. Quarta-feira nós estamos aí com um propósito de estarmos orando a Deus pelas famílias, o clamor pela família. E os domingos nós estamos conversando sobre família. E hoje de manhã você foi ministrado sobre a responsabilidade, responsabilidades intransferíveis, responsabilidades que não tem como você passar para outra pessoa. E hoje à noite nós estaremos falando sobre as consequências da irresponsabilidade. Quando você não assume a responsabilidade que você tem, você se torna uma pessoa irresponsável. E essas responsabilidades em todos os âmbitos, financeiros, sociais, religiosos, você se torna uma pessoa irresponsável. E nós estaremos conversando sobre isso essa manhã novamente. Então o pastor vai para a palavra e os avisos eles vão ficar todos eles para o final hoje, tá bem? Então você que tem Bíblia, eu gostaria que você pudesse abri-la em 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 13. Hoje, na parte da manhã, nós estamos falando que as pessoas elas estão fugindo de responsabilidade. Ninguém quer ser responsável, Pais estão jogando a responsabilidade da educação dos filhos na esposa, mães estão jogando a responsabilidade da educação dos filhos nas costas dos avós. Ninguém quer assumir responsabilidade, Então a gente vai estar aprendendo aí as consequências dessa nossa negligência com a responsabilidade. E eu quero ler com você essa passagem porque essa passagem é uma passagem muito trágica, irmãos. É algo que eu não desejo para a minha família, eu também não desejo para a família de ninguém. É uma passagem muito trágica. A Bíblia também ela tem essas passagens trágicas, Fala de tragédia familiar. E essa passagem é uma passagem que vai falar dessa tragédia. Então, 2 Samuel, capítulo 13, verso 1, eu vou ir pulando e vou citando para vocês os versículos, porque a passagem é bem extensa. Verso 1 diz assim: passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto. E ele disse a Aminon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Aminon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma de sua mão. E assim Aminon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim para que eu coma de sua mão. Verso 11. Quando Tamar oferecia os bolos para que
Aminon comesse, este o agarrou e disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha e você seria como um dos loucos de Israel? Agora, por favor, fale com o rei e ele não impedirá que eu me case com você. Mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia, pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Verso 19. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Aminon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Olha o que o verso 21 vai falar. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Irmão, pare e pensa comigo. Um filho acabou de violentar sexualmente a própria irmã. Quando o pai ficar sabendo disso, a Bíblia vem dizendo que ele ficou furioso, mas ele não tomou nenhuma atitude. Ele não chamou o filho para conversar, não deu uma coça no filho, não repreendeu o filho. A Bíblia diz que ele ficou chateado, ele ficou furioso, apenas isso. Verso 22. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este violentado Tamar, sua irmã. Verso 28. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem atentos, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois eu sou quem está ordenando, sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Aminon como Absalão havia lhes ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou na sua mula e fugiram. Sabe o que Absalão fez? A Bíblia vem dizendo que o rei ficou furioso. Mas Absalão guardou isso durante 2 anos, essa raiva. E um certo dia, ele teve uma ideia para poder se vingar. Ele fez uma festa e chamou todo mundo, todos os irmãos, inclusive Aminon. Aminon ficou meio receoso e falou assim: poxa, será que Absalão ainda está chateado comigo, está aborrecido comigo? Mas ele foi para a festa. Chegando na festa, Absalão tratou ele com uma naturalidade, como se nada tivesse acontecido, irmãos. E Absalão falou assim para os servos: quando Aminon encher a cara e estiver bem alegre, vocês podem matá-lo. E foi isso que aconteceu. Absalão pegou e vingou aquilo que Aminon tinha feito com a Tamar. Ele pegou e matou o seu irmão Aminon. Então, antes de a gente pregar sobre isso, que o Espírito Santo possa nos dar entendimento dessa palavra. O que eu queria falar com você nessa noite é a figura central dessa palavra é Davi. Por que Davi é a figura central dessa palavra? Porque a história de Davi é uma história muito, muito edificante. Davi, ele foi um homem escolhido por Deus, e isso é inquestionável. Né? Ele foi ungido para ser rei de Israel. Com todos os erros que Davi cometeu, né? Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Poucos personagens, irmãos, bíblicos tiveram
essa honra que Davi teve de ter sido chamado por Deus de homem segundo o coração do próprio Deus. Mas Davi, mesmo sendo um homem de Deus, é isso que eu quero que você entenda nessa noite, Davi, ele era homem. Você está entendendo, irmão? Davi é carne e osso. Eu sei que as pessoas, elas gostam de endeusar, essa palavra está correta? Endeusar os seres? Fazer dos seres humanos deuses? Se não estiver correto, me perdoe pelo erro de português. Mas as pessoas gostam de levantar seres e fazer deles super-heróis, seres sobrenaturais. Então, às vezes, as pessoas elas criam uma imagem, às vezes, de um líder, de um pastor, uma imagem que não existe. Elas olham, às vezes, para um pastor, para um líder e falam assim, nossa, esses homens são perfeitos. Pergunta para minha esposa se eu sou perfeito. Deve ter alguma que eu não sou. Sim, porque não existe gente perfeita. Então, mas nós seres humanos, nós gostamos de olhar e falar assim, nossa, esse daí, depois de Jesus Cristo, ele é o cara na Terra. Né? A gente gosta de fazer isso. Não, essa porque eu vou orar na casa daquela irmã, porque aquela irmã, ela e Deus. Ninguém consegue ter a comunhão que ela tem com Deus na face da terra. Nós gostamos muito, irmãos, de fazer isso. E a Bíblia vem dizendo que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas Davi é um ser humano. E nesse caso aqui, de uma forma bem específica, essa história mudou a vida de Davi. Por que mudou a vida de Davi? Porque foi uma história que destruiu a família. Rompeu com todos os laços familiares que Davi tinha. Aminon, ele violenta Tamar, e quando ele violenta Tamar, isso chega aos ouvidos de Davi, o que o filho fez. Irmãos, vamos parar e pensar. Eu sou pai. Se isso tivesse acontecido com um dos meus filhos, eu acho que eu tinha... Que Deus nos livre disso. Mas eu tinha tomado uma postura, eu tinha tomado uma posição. Davi, a Bíblia vem dizendo que ele foi negligente. Davi não tomou nenhuma posição com o acontecido. Davi não virou e falou assim, chama Aminon aqui, Aminon, o que aconteceu? Prende Aminon. Ele não disciplinou, ele não falou nada. Então Davi, ele foi negligente com a responsabilidade que ele tinha como rei, como pai e como servo de Deus. Ele não falou nada, ele não fez nada, ele deixou essa situação passar. E o que ele fez com a Tamar, com a filha dele? Você acha que Davi levou Tamar para o palácio e foi cuidar de Tamar, foi cuidar das emoções de Tamar? Davi não fez nada com a filha que acabou de ser violentada. Davi, nesse aspecto, ele foi uma pessoa irresponsável. Eu não quero desconsiderar o homem que Davi é, o homem de Deus que Davi é, mas nesse âmbito familiar, ele deixou a desejar. E ele sofreu com as consequências dessa irresponsabilidade. Sabe por quê? Porque Tamar, ela foi para a casa do outro irmão, Absalão. Quando ela chegou na casa de Absalão, irmão, a menina deve ter chorado horrores. A Bíblia fala que ela estava amargurada. Ela chorou horrores. Você imagina o outro irmão vendo a situação da irmã, que acabou de ser violentada pelo irmão. Tomou as dores totalmente. Tomou as dores. Virou e falou assim, essa situação não vai ficar assim não. Essa vingança pertence a mim, né? Absalão agora, ele sai da condição de irmão e ele se coloca na condição de pai. Houve nesse momento aqui uma transferência de responsabilidades. Inversão de papéis. Uma inversão de papéis. O pai que deveria tomar uma posição não tomou, e o irmão tomou a responsabilidade que o pai havia negligenciado.
Sabe o que Absalão fez? Ele maquinou durante 2 anos como ele iria matar o irmão. Olha só, irmão. A Bíblia diz que ele não falou nem mal e nem bem, mas ele guardava um ódio dentro do coração. Ele não só guardou um ódio com Aminon, ele guardou um ódio do pai. Porque lá na frente você vai ver Absalão destronando o pai, tirando o pai do reinado e ocupando o trono de Israel. Sabe por que Absalão vai fazer isso no futuro? Porque ele já se sentia rei no passado. Ele se sentiu o homem defensor. Ele tomou para si a responsabilidade que era de Davi. Aí o que acontece? Absalão, durante 2 anos, ele maquinou como ele iria matar o irmão. E ele chegou à conclusão que a melhor coisa a se fazer para se vingar era deixar o tempo passar. Meses, anos. Quando deu 2 anos que ele viu que as pessoas já tinham começado a esquecer do que tinha acontecido, Davi já tinha esquecido, Aminon já tinha esquecido, mas a Tamar não esqueceu, Absalão não esqueceu. Aí Absalão resolve executar a vingança. Absalão mata o próprio irmão. Irmãos, para e pensa comigo. Uma família foi destruída totalmente por causa da consequência da irresponsabilidade de um homem. E eu queria falar para você nessa noite que as nossas irresponsabilidades, irmãos, em relação à nossa família, a nossa negligência em relação à nossa família, tem as suas consequências. Não pense você, irmãos, que eu vou ficar impune, a Thay vai ficar impune em relação às nossas negligências por sermos homens de Deus. Não pense você, irmão, que se você não exercer a sua responsabilidade como ela deve ser exercida, que você vai ficar impune porque você serve a Deus. Não, pastor, mas eu estou na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sirvo a Deus. Mas, irmãos, nós temos que exercer a nossa responsabilidade no reino de Deus. Você que é homem tem que exercer a sua responsabilidade como sacerdote no seu lar. Hoje, na parte da manhã, estávamos falando sobre a nossa responsabilidade como maridos, como chefe do lar, como sacerdote. Você que é mulher, você tem as suas responsabilidades dentro de casa. E quando nós negligenciamos tal responsabilidade, irmãos, nós somos frutos de consequências. Eu quero falar para você algo que para levar você a uma reflexão. Quando, irmãos, você entra nos presídios, e semana passada, na minha mensagem, eu estive falando, eu vou até ler a frase de semana passada para você, para poder concluir esse pensamento agora. Quando você vai nos presídios, deixa eu só abrir aqui o aplicativo, eu falei aqui na semana passada, presídios lotados não é fruto de desigualdade ou uma sociedade desigual apenas. Presídios lotados são consequências de famílias desestruturadas. Foi o que eu falei na semana passada. Hoje, sabe o que eu quero dizer? É que quando você vai nos presídios, você encontra Samuel, Davi, Ruth, Paulo, João, Mateus, Marcos, tudo nome de crente. Você, quando conversa com esses presidiários, irmãos, 90% deles foram criados no lar evangélico. Mas o que foi que aconteceu no caminho para que os nossos presídios hoje, irmãos, no Brasil e no mundo, 90% deles
são filhos de cristãos, irmãos. O que foi que aconteceu, irmãos, com a família dos evangélicos? O que foi que aconteceu com a família dos cristãos, irmãos? Aonde foi que nós erramos? Qual foi a nossa negligência? Porque se fosse um caso isolado, se fosse 2 casos, 3 casos é uma coisa, mas você tem uma quantidade tão absurda de crianças que cresceram na igreja, de pais que são cristãos, hoje dentro dos nossos presídios, irmãos. Aonde que nós pais erramos na educação dos nossos filhos? Aonde que nós pais erramos no zelo com os nossos filhos, irmãos? Que responsabilidade é essa que nós deixamos de lado? E não carregamos, não exercemos ela, fomos negligentes e os nossos filhos sofreram as consequências. O que fizemos, irmãos, no decorrer do caminho? Aonde nos perdemos? O que nós precisamos fazer, irmãos, é voltar às Sagradas Escrituras. E eu quero falar para você nessa noite, a Thay vai estar falando também, conversando com você também. O caso de Davi não é o único na Bíblia e não foi um caso isolado. Thay vai estar conversando com você. Eu estava pensando aqui, né, a respeito dessa questão da negligência. O que é negligência? Negligência é quando você sabe que você deveria fazer algo e você se exime dessa responsabilidade. Você se retira dessa oportunidade de fazer aquilo que deveria ser feito, que é algo que é da sua incumbência, né? Que é aquilo que está nas suas mãos para ser resolvido e você não faz, né? Isso é negligência. E eu fico pensando assim, nessa questão da negligência atrelado aos filhos, né? Porque às vezes tem muitos pais que talvez veem os filhos que são mais velhos, às vezes os filhos que já não moram mais na casa, vê uma situação errada, mas ele já está fora de casa, mas ele já tem a vida dele. Ok, ele está fora de casa, ele tem a vida dele, mas isso não tira, às vezes, a sua participação, a sua colaboração em falar aquilo que é certo. A escolha é dele. Com certeza, cada um traça a sua história, cada um traça o seu caminho. Mas qual é o pai que pensar, né, no nosso papel como pais, independente da idade do filho? Claro que quando o filho está dentro de casa é muito mais fácil de corrigir, de exortar, de estar. Mas às vezes quando o pastor Rafael estava falando e eu estava pensando na minha mãe, né? Porque a minha mãe, nós já estamos casados há 8 anos e às vezes quando a minha mãe vê alguma coisa, ela não deixa de falar, ela fala com amor, ela fala com muita sabedoria, mas ela não deixa de edificar a minha vida, ela não deixa de falar aquilo que tem que ser falado, em amor, em sabedoria, né? Então, eu estava pensando nisso, porque às vezes a gente acha que isso só tem a ver com quem está dentro de casa, e não necessariamente, né? Não necessariamente. E eu vim compartilhar também uma história com vocês, de um casal que eles são conhecidos como um casal muito maligno, né? Eu diria assim. Mas eu acho que nesse casamento, nessa vivência, a gente tem princípios, né, que a gente deve olhar e falar assim, olha, isso eu não quero para minha vida, isso é uma postura que eu não devo assumir dentro de um relacionamento. E dentro dessa história, eu queria destacar com vocês um texto que ele está em 1 Reis, capítulo 21. Se você está aí com a sua Bíblia, por favor, abra 1 Reis 21, a partir do versículo 1. Ele diz assim, a vinha de Nabote. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu vou te dar uma vinha melhor,
ou se preferir, eu vou lhe pagar, seja qual preço for. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele lhe respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a tua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele me disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas e leis escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque dentre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhe que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Leve-no para fora e apedrejem-no até a morte. E aí você pode imaginar o que aconteceu no decorrer do texto, né? Porque a ordem foi executada, Nabote ele foi apedrejado, né? E o rei ele vai tomar ciência disso só depois do ocorrido. É muito interessante ver essa história porque Jezabel ela era uma mulher que ela tinha ganância, ela tinha poder. Na verdade, Acabe era o rei, mas quem tomava as decisões era Jezabel. Jezabel ela tinha um espírito manipulador que usurpava a autoridade de Acabe. E é interessante porque Acabe, em contrapartida, ele não se posiciona. Acabe, ele simplesmente pede as rédeas do jogo e deixa com que Jezabel tome toda e qualquer decisão por ele e até em nome dele. Então, esse texto aqui é muito claro quando ele fala que Nabote ele tomou um não. E a posição dele foi simplesmente se assumir como menino, né? Porque isso é uma posição de menino, não querer comer. E aí, Jezabel, como se fosse uma usurpadora de poder, né? Ela simplesmente toma uma decisão que é uma decisão trágica. Ela pôs fim na vida de um homem que era um homem reto, que era um homem íntegro. E Acabe, ele simplesmente sabe disso depois, e aí o que ele faz? Ele vai lá assumir a vinha. Ele assume um patrimônio que não é dele, né? Simplesmente pelo fato de Jezabel ter tomado uma postura que é uma postura totalmente errada. Então, irmãos, aqui você pode perceber muitos erros. Você tem uma mulher que é manipuladora, uma mulher que usurpa a autoridade do marido, que mina a autoridade do marido, porque se ela fosse uma mulher de Deus, ela ia fortalecer, ela não ia minar a autoridade do marido. E em compensação você tem um marido que ele é frouxo, um marido que ele não assume a posição dele, um marido que ele se deixa ser dominado. Banana. Né? Banana, eu não ia falar, mas é verdade, banana. Né? Então, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando não só nos nossos casamentos, né, no nosso relacionamento, na autoridade que a gente dá, que a gente tira, e reforçar posicionamentos, né? Quantas vezes Jezabel teve uma posição errada. E qual foi a decisão de Acabe? Foi acatar com a posição errada dela. Ele não corrigiu, ele não tomou a decisão e ele não corrigiu a postura da sua esposa, né? Então, a gente tem que pensar não só nisso, sabe, nos nossos casamentos, mas eu fiquei pensando também na postura que a gente fomenta nos nossos filhos, né? Sabe? Que postura é essa que às vezes as mulheres
fazem, né, com os seus filhos, que é não ensiná-los a terem autoridade. Responsabilidade, irmãos, isso na verdade vai reger a nossa vida, né? Todo mundo tem responsabilidade, o pai, a mãe, o pastor, o marido. Você sabia que isso é um efeito cascata, porque quando você não tem responsabilidade no âmbito familiar, dificilmente você vai ter responsabilidade no reino de Deus. Eu estava falando para os irmãos que na semana passada que é uma via de mão dupla. Eu até fiz a pergunta para os irmãos. A igreja é a extensão da família ou a família é a extensão da igreja? Aí eu falei para os irmãos que não é uma via única, é uma via de mão dupla. A igreja é a extensão da família, a família também é a extensão da igreja. Então, se no âmbito familiar você tem dificuldade em ter responsabilidade, no âmbito religioso você também vai ter dificuldade em ter responsabilidade no reino de Deus. E na vida social, né, em relação à sociedade, você também vai ter dificuldade em ter responsabilidade com a sociedade. Né? Então, isso é via de mão dupla. Se você é irresponsável em um aspecto, você pode ter certeza que você também vai ser puxado por esse abismo para exercer a sua irresponsabilidade também em outros aspectos em relação à sua vida. Então, mas o que você não pode esquecer é que a irresponsabilidade tem as suas consequências. E Davi, mesmo sendo um homem de Deus, ele teve consequências. Isso teve uma consequência na vida dele. Né? A Bíblia vem dizendo que é uma lei infalível que a Bíblia fala, que é aquilo que o homem planta, ele colhe. Ou seja, irmãos, as nossas consequências, as consequências das nossas irresponsabilidades, seja elas quais são, na sociedade, na família, no reino de Deus, nós vamos acatar com as nossas irresponsabilidades, irmãos. Porque Deus é um Deus justo, não tem como a gente orar e falar assim: Senhor, eu fiz essa besteira, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, por favor, me isenta desse negócio. Não tem como fazer isso, irmãos. Não tem como. Então, para a gente concluir o nosso pensamento, se você deseja fazer da sua família uma igreja em miniatura, você precisa começar, você que é homem, assumir responsabilidade como sacerdote do seu lar, como um sacerdote do reino de Deus. Você que é esposa, você precisa também começar a assumir responsabilidade como auxiliadora, como uma mulher sábia que edifica. A mulher sábia não edifica a sua casa, a mulher sábia edifica a casa, edifica a igreja, edifica a sociedade. A mulher sábia edifica tudo. E a insensata, ela não destrói apenas a sua casa com as suas próprias mãos. Ela destrói a igreja, ela também interfere na sociedade. Enfim, né, é um efeito cascata. Então, que possamos ter sabedoria, que possamos pedir a Deus sabedoria. Tiago capítulo 1, verso 5 vem dizendo: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que vai dar de uma forma generosa. Então, que possamos pedir a Deus sabedoria para poder tomar as decisões que precisam ser tomadas e entregar na mão de Deus, que possamos ser os melhores naquilo que estamos fazendo, os melhores pais, os melhores cristãos, o melhor pastor, o melhor amigo, o melhor cidadão, enfim, né, que possamos ser os melhores, que possamos ter essa responsabilidade. Então, querido irmão, que essa simples palavra de vida, ela possa estar abençoando a sua família, estar abençoando a sua casa. Não deixe de assistir os cultos, não deixe de acompanhar os nossos cultos, não deixe de ser generoso na sua oferta, no seu dízimo. Isso também é uma responsabilidade. Você que é membro de uma igreja, você tem a responsabilidade de sustentar a igreja, de manter a igreja funcionando. É uma responsabilidade nossa, é claro, é uma responsabilidade com um gosto de privilégio, porque também é um privilégio fazermos isso. Então não deixe de transferir. Se você tiver dificuldade, tanto para depositar quanto para transferir a oferta, você manda uma mensagem para o pastor e o pastor vai auxiliar você na melhor forma de estar fazendo a entrega da sua oferta e do seu dízimo também. Tá? Quarta-feira nós estamos juntos novamente. Quarta-feira, clamor pela família,
com o jejum. Não deixe de fazer o seu jejum. Jejum na quarta-feira, a gente vai estar aí colocando nos grupos, incentivando os irmãos a jejuarem na quarta-feira em prol da família. Tá bem? E no domingo nós vamos estar também juntos novamente falando sobre família, uma igreja em miniatura. Domingo nós vamos estar falando sobre casamento, uma aliança inquebrável. Então não deixe de estar acompanhando a gente na parte da manhã e na parte da noite. A gente vai estar falando sobre família, uma igreja em miniatura. Vamos estar orando agora por você, tá? E vai estar fazendo essa oração e depois a gente vai estar se despedindo. Uma excelente semana para todos vocês. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa palavra, Deus, que foi semeada nos nossos corações, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa tocar no coração, ó Deus, Senhor, da esposa, do marido, ó Deus, para que eles possam assumir os seus papéis, ó Deus, para que não haja negligências, seja um com o outro, seja em relação aos filhos, Senhor, seja em relação a todos os aspectos que envolvem a vida, Pai. Nós abençoamos, Senhor, ó Deus, as famílias, nós abençoamos as crianças, Senhor, nós abençoamos os adolescentes, nós abençoamos os jovens, ó Deus, os solteiros da igreja também, Senhor, ó Deus, que estão para fazer uma escolha, Senhor, que é uma escolha para a vida, ó Deus, de alguém, ó Deus, Senhor, ao qual vai caminhar com eles, ó Deus. Então eu te peço que o Senhor dê também a eles sabedoria, que o Senhor possa unir caminhos, unir propósitos, ó Deus, e que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa abençoar a nossa igreja de uma forma geral, Amém, Senhor. Não Jesus. Ó Deus, e que, Senhor, como o pastor sempre fala, famílias fortes geram uma igreja forte. Amém. E que em nome de Jesus, ó Deus, as nossas famílias sejam fortalecidas, a nossa igreja seja fortalecida para cumprirmos, ó Deus, juntos a missão maior, ó Deus. Amém. Senhor, quer levar o teu reino, quer levar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, abençoa, Senhor, cada núcleo familiar. Amém. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente.